Oi, gente! Nesse vídeo, nós vamos fazer uma prática, contando instruções. No último vídeo, nós vimos como contar instruções simples e instruções complexas, e nesse vídeo nós vamos fazer a prática efetiva dessa contagem. Bem, no primeiro exemplo, a gente tem um exemplo de atribuição e escrita. Um pequeno algoritmo em JavaScript de 3 linhas, onde a gente tem declaração de uma variável x, recebendo o valor 0, x sendo atribuído o valor de x mais 1, e uma operação de escrita no console da variável x. Como vimos, todas elas são instruções simples. A primeira é uma atribuição, então vale 1. A segunda também é uma atribuição, também vale 1. E a terceira é uma operação de escrita, também vale 1. Eduardo, mas esse let não conta? Não. Essa declaração da variável não conta como instrução. O que conta é a atribuição. Nesse nosso pequeno trecho de algoritmo, nós temos 3 instruções no total. No próximo exemplo, vamos fazer um exemplo de seleção e comparação. Então, nós temos aqui um if e um else e uma expressão de comparação. A primeira linha é uma operação de leitura, ela vale 1, é uma operação simples. Nessa segunda linha, o if a gente não conta, mas o que a gente conta aqui é a expressão lógica, essa comparação, para saber se essa variável número é um número par. Então, essa expressão lógica, só essa comparação aqui, que vai me dizer se eu vou executar a linha 3 ou a linha 5. Vou executar a linha 3 se for verdadeiro, vou executar a linha 5 se isso aqui for falso. Essa comparação lógica aqui, essa expressão lógica, ela simplesmente vale 1. Agora, interessante. Se for verdadeiro, executa a linha 3, se for falso, executa a linha 5. Então, essas duas linhas não vão entrar na contagem. A gente vai entrar ou uma ou outra linha. No nosso primeiro trecho, com o while, a gente tem 1, 2, 3, 4 instruções. Mas vamos ver se esse código, no caso, realmente vale as 4 instruções. A primeira instrução é uma atribuição de 0 à variável max, já sabemos, vale 1. A segunda é a mesma coisa, atribuição de valor a uma variável, também vale 1. Agora, interessante, o corpo de um laço ele só executa se a primeira expressão aqui for avaliada como verdadeira e vai executar tantas quantas vezes for avaliada verdadeira essa expressão lógica aqui. Entretanto, eu estou com i e max com valores iguais, i max com valor igual a 0. Então, logo na primeira vez, essa expressão ela vai ser avaliada, e ao ser avaliada a gente conta 1, mas ela vai ser avaliada como falso. E daí o corpo do laço nunca vai ser executado. Então, esse corpo do laço, nesse nosso caso aqui, vale 0. Então, a contagem total para a gente aqui são 3 instruções, sabendo o valor que max é igual a 0. Então, agora, dá um outro valor para max. Vamos dizer agora que max recebe o valor 10. Primeira linha vale uma instrução, a segunda linha também vale uma instrução, e agora vamos pensar aqui como funciona. Bem, com certeza, sempre, quando passar por esse trecho, ao menos uma vez, independente do valor de max, mesmo que seja avaliado como falso a primeira vez, essa expressão vai ser executada. O valor 1 é garantido aqui. Só que não é só 1, né? Aqui, por quê? Quantas vezes mais essa expressão vai ser avaliada? Vai ser a primeira vez e mais 10 vezes até ir ser incrementado para o número 11 e invalidar essa expressão, tornando-a falsa. Então, aqui a gente tem a primeira vez, o i é igual a 0, e mais 10 vezes de 1 até o valor 11, que o i vai chegar nesse laço. Então, vai ser executado no total essa expressão, essa comparação lógica aqui, 11 vezes. E a expressão de dentro do laço vai ser executada mais 10 vezes. Total de instruções, 23 instruções. Bem, no nosso último exemplo com while, nós temos aqui max igual a 10 e igual a 0. E agora a gente tem aqui dentro um incremento e uma escrita. Bem, primeira linha vale 1, segunda linha também vale 1. Já sabemos pelo outro slide que isso aqui vai ser executado 1 mais 10 vezes. E aqui eu tenho, na verdade, 2 instruções. Uma da contagem e outra da escrita. Então, a gente tem 10 incrementos e 10 vezes sendo escrito esse valor de i.
Então, a gente tem 10 mais 10. Dessa forma, a gente tem um total de 33 instruções. Vamos passar agora para o laço for. É importante agora que a gente pegue o que a gente aprendeu com o while e junte aqui com o que a gente vai fazer no for, porque o for tem a ideia da declaração da variável de controle, junto com a declaração, temos aqui um código bem pequeno para um laço for, né? A primeira linha do algoritmo é só uma atribuição de 0 a uma variável max, vale 1, já sabemos disso. E agora aqui vamos ver. Bem, se é igual a 0 e max é igual a 0, essa atribuição aqui ela vai ser avaliada apenas uma vez e vai avaliar como falso. Ou seja, o corpo do laço nunca será executado, essa linha nunca será executada e esse incremento nunca será realizado também, porque esse incremento da variável de controle declarada aqui no começo, ela só executa se o corpo do laço executar ao menos uma vez. Esse incremento ocorre no final de cada execução do laço. Então a gente vai ter 1 da atribuição do valor 0 à variável i, a única vez que a expressão vai ser avaliada, isso aqui não vai acontecer, ou seja, nessa linha aqui nós temos 2 instruções sendo executadas, já que nós conhecemos o valor de max. E aqui dentro nunca vai ser executado, tem valor 0, total desse nível 3 de algoritmo, 3 instruções serão realizadas. Bem, aqui tem o mesmo código comentado, só para ficar mais claro ainda. Então, essa primeira linha, uma instrução, a inicialização do i, uma instrução, a comparação com o max, uma instrução, pois sendo max igual a 0 só vai ocorrer uma vez, o incremento do i, 0 instruções, pois não vai acontecer, já que o max é igual a 0, e a operação de escrita, impressão, também não vai acontecer, então 0 instruções, pois não acontece, pois o max é igual a 0. Então, total, 3 instruções. O exemplo 7, nós temos agora uma coisa parecida, só que o max agora é maior do que 0, mas o corpo do laço é vazio. Bem, então, aqui a primeira linha é avaliada como 1, é só uma atribuição, é uma instrução simples, então tem valor 1. Nós já sabemos que aqui vai executar essa atribuição do for, essa inicialização da variável de controle, e isso aqui vai ser executado ao menos uma vez. Mas o max, ele é maior do que o meu 0 aqui, do que o meu i. Então ele vai executar a primeira vez e vai executar mais 10 vezes quando o i for sendo incrementado. Começa com 0 e depois ele vai para 1, 2, 3, 4, 5, até o 11, que é quando essa expressão vai ser avaliada como falso e o laço vai parar. Então vamos ver aqui. Temos 1 dessa expressão, 1 dessa comparação, mais 10 comparações após as execuções do laço e mais 10 incrementos do i, mais 10 aqui. O corpo interno do laço não executa nada, então nós temos no total 23 instruções nesse trecho de algoritmo. Só agora o mesmo algoritmo comentado, então uma instrução na atribuição, na primeira linha, a inicialização do i, uma instrução, comparações com o max vai ser a primeira, mais as 10 vezes, depois de ser incrementado o i, e o incremento do i 10 vezes. Então, nós temos um total de 23 instruções. No exemplo 8, temos mais um exemplo de for, só que com um corpo. É o mesmo exemplo do slide anterior, entretanto agora com uma instrução dentro do laço. Bem, primeira linha vale 1. Segunda linha, a inicialização da variável de controle, as comparações, para saber quantas vezes o laço vai executar, sempre executa pelo menos a primeira, e como o i começa do 0, e max vai até 10, então tem mais 10 comparações, e mais 10 instruções de incrementos que vão ser executadas ao final de cada corpo do laço. Então, está aqui. E como esse corpo do laço vai executar 10 vezes, ele vai fazer 10 impressões da variável i no console. Dessa forma, nós temos 10 mais 10 mais 10, mais 1 mais 1 mais 1, 33 instruções. Com os códigos comentados, primeira linha, uma instrução, inicialização do i, uma instrução, comparações com max, 1 mais 10 instruções, incremento do i,
10 instruções, e impressão do I no console, mais 10 instruções, 33 instruções. Vamos para o nosso nono exemplo, agora ainda com o for. Nesse caso agora, a gente tem um for maior, mas a gente já sabe agora como manipular. Então vamos ver rapidamente como é que funciona. Primeira linha, uma instrução. Segunda linha, bem, aqui faltou o contar, mas é 1. Né? Então, nessa inicialização do for, a gente tem uma instrução da inicialização do I, uma mais 100 comparações, porque a gente primeiro, como começa o I do zero, então tem a primeira avaliação e vai ter mais 100 avaliações, porque o new max aqui é 100. E o corpo do laço vai ser executado 100 vezes, então a variável I vai incrementar 100 vezes. A gente tem aqui mais 100 vezes que serão executadas a atribuição do A, recebendo A mais I, e mais 100 vezes a impressão da variável A no console, totalizando 404 instruções. Está aqui o 1 aqui, que tinha ficado sobrando. Comentando, uma instrução na primeira linha, uma instrução na segunda, inicialização do I, uma instrução, comparações com o max, a primeira e mais 100, porque começa de 0 e vai até 100, incremento do I, mais 100 instruções, atribuição do A, mais 100 instruções, impressão do A, mais 100 instruções, 404 instruções. O nosso 10º exemplo, para a gente ficar craque agora, ao invés de a gente ter um valor específico de quantas vezes a gente vai executar, a gente vai generalizar isso. A gente vai representar essa generalização pela letra N, ou seja, pode ser qualquer valor. Pode ser 0, pode ser 10, pode ser 300, pode ser 500, 1 milhão, pode ser qualquer valor. Para a gente poder generalizar o número de instruções. A comparação do I com o valor vai ser executada também pelo menos uma vez. E como a gente viu que quando era 10, executava 10 vezes, quando era 100, executava 100 vezes, então se a gente tem um N genérico, então ele vai executar N vezes. E o I vai ser incrementado também N vezes. Então nessa primeira linha a gente tem 1 da inicialização, 1 da primeira comparação, mais N comparações até invalidar, até essa expressão ser validada como falsa, e mais N incrementos do I. E no corpo do laço, que vai ser executado N vezes, então a gente tem N escritas da variável I. No total de, então, 3N mais 2 instruções. Isso quer dizer o quê? Que se esse N for igual a 10, vai ser 3 vezes 10 mais 2, 32. Se esse N for igual a 50, 3 vezes 50, 150 mais 2, 152 instruções. Então, esse N quer representar isso, a generalização de um valor, para a gente poder saber o valor para qualquer quantidade de dados. Então, vamos repetir aqui, comentando a inicialização do I, uma instrução, comparações com o I, a primeira e mais N vezes, até se tornar falsa essa comparação, N incrementos do I, mais N instruções de escrita do valor de I aqui. Então, 3N mais 2 instruções. No 11º exemplo, nós temos também uma coisa muito parecida. Então, vamos ver aqui. Atribuição de 0 à variável A, 1. E agora aqui a gente já sabe, só que aqui tem uma pequena diferença. Em vez de começar com I igual a 0, começamos com I igual a 1. Isso impacta? Impacta, porque a gente vai ter uma instrução a menos no final das contas. Ele vai executar uma vez a menos o corpo do laço. Ele vai fazer uma comparação a menos aqui. Vai incrementar uma vez a menos do que as outras aqui. Então a gente vai ter aqui a inicialização da variável mais a primeira comparação. Então 1 mais 1, 2. As comparações restantes serão menos uma vez. Então seria N menos 1 vezes comparações serão realizadas. Assim, N menos 1 vezes o I vai ser incrementado e N menos 1 vezes vai ser executado o corpo do laço. Como a gente tem uma instrução simples mais outra instrução simples, executando N menos 1 vezes, então simplesmente N menos 1 para essa atribuição e simplesmente N menos 1 para esse console log I. E no final temos uma instrução para impressão da variável A. Somando todos esses valores, né, então no total teremos 4N instruções. Se o meu N for igual a 20,
gente vai ter um total de 80 instruções sendo executadas aqui nesse trecho de código. E se nós tivermos um for dentro de outro for, aí a gente vai ter uma coisa interessante. A gente já viu aqui que esse n determina quantas vezes esse corpo do lar se executa. Então, isso aqui executa n vezes. Esse corpo inteiro aqui, né? Então, esse for aqui vai ser chamado n vezes. E esse corpo de dentro do for vai ser chamado também n vezes. Então, na verdade, isso aqui, dependendo do que vai acontecer, dos valores que nós temos, pode executar n vezes. Ou seja, n ao quadrado vezes. Então, vamos ver como é que fica. Uma instrução aqui, mais uma instrução de comparação, e n vezes, né? Já que está variando de 0 até n, então a gente vai ter mais n vezes. E aqui, esse incremento vai ser executado também n vezes. Eu vou quebrar um pouco isso aqui, tá? Vamos ver como é que eu escrevi isso aqui. Eu tenho o 2, que é a atribuição do i igual a 0, e a primeira comparação. Depois eu vou pegar o n para multiplicar tudo que acontece aqui, porque tudo que está aqui dentro do corpo desse for aqui, ó, do corpo desse for, vai ser executado n vezes. Então eu vou multiplicar o número de instruções desse for interno por esse n externo, que corresponde ao for externo. Então, aqui dentro, a gente tem a inicialização do j, mais a primeira comparação do j com n, a gente vai ter duas instruções. Depois mais n comparações de j com n. Depois mais n incrementos do j. E a impressão vai ocorrer mais n vezes. Esse mais n aqui corresponde ao incremento desse i que eu estou colocando para completar essa expressão aqui, ó, que aqui eu só coloquei a inicialização do i e as comparações de i com n. Então sobrou aqui quantas vezes a gente precisa incrementar o i. Então a gente pode dizer que a gente tem 2 mais n vezes 2 mais n mais n mais n, 3n mais n. Então, simplificando, a gente vai ter 2 mais 2n mais 3n ao quadrado. Esse n a gente pode somar com esse 2n, então a gente vai ter 2 mais 3n mais 3n ao quadrado. Então esse é o total de instruções baseado nesse número n para esse trecho de algoritmo.